Olá, pessoal do Vitória Ensina em Casa. Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de geografia hoje? Estão preparados? Simbora estudar um pouquinho sobre um assunto bem interessante que a gente vai falar hoje no campo de geografia, estudando um pouquinho sobre o trabalho, modo de produção e circulação e consumo da gente, não é? A gente sabe que a gente consome muito e que produz muito. E o que a gente produz? Vem de onde? Para onde? Como é feito? Né? O resultado disso é o que depois? Então, vamos estudar esse lado mais prático, né, da vida e da sociedade urbana, da sociedade enquanto cidadãos do mundo, nesse processo de produção de materiais, a matéria-prima, o produto a ser formado, para onde ele vai e como chega até as nossas mãos, até dentro da nossa casa. Vamos lá estudar junto comigo hoje? Então, não perde nenhum assunto não, tá bom? Vamos lá. O tema da nossa aula de hoje está aqui na telinha de vocês. Modo de produção, circulação e consumo, tá bom? Vamos descrever e discutir a produção, o processo de produção da matéria-prima e a sua transformação, tá certo? Simbora, continuando a nossa aula. Daí, eu trago aqui bem grande na telinha de vocês as modalidades de produção industrial. A gente sabe que todo bem, todo produto, ele é produzido dentro de algum local, não é verdade? Por exemplo, se eu tenho o seu biscoitinho que você leva para o lanche, que você gosta lá daquele biscoito de chocolate ou de morango, enfim, ele foi produzido dentro de algum local. E houve aquela matéria-prima para produzir aquele biscoito. Então, vamos estudar um pouquinho isso hoje, tá bom? Então, vê só. Existem vários tipos de modalidades de produção que, no decorrer da história da humanidade, ele foi evoluindo e se transformando, tá bom? Então, preste atenção na leitura que eu vou fazer aqui para vocês. Vê só. O processo de desenvolvimento industrial começou no fim do século XVIII, um tempão atrás, e o início do século XIX. A partir daí, houve a necessidade de buscar melhores maneiras de controlar o gasto das pessoas, porque estava todo mundo gastando muito, tudo estava ficando muito caro, não muito diferente dos dias atuais, não é isso, pessoal? Pronto. Então, diante de tudo isso, no decorrer do tempo, surgiram diversos tipos de modelos e sistema de produção dos objetos e das coisas e de uma melhor maneira que reduzisse gastos, certo? E que tornasse o produto mais barato, tá certo? Então, vamos lá. Daí, certo? De acordo com o tempo que foi passando, no decorrer da história, vieram alguns meios de produção, modelos de produção industrial. Daí temos aí o Taylorismo, certo? Onde o criador desse sistema produtivo foi Frederick Taylor, tá bom? Um nome bem chique, né, minha gente? Exatamente. E o trabalhador desenvolvia uma única atividade. Por exemplo, alguém que colocava os faróis dos automóveis na indústria automobilística faria apenas isso o dia todo. Já tinha uma outra pessoa que se fazia um outro tipo de serviço. E aí aquela produção ia passando de mão em mão até se ter o produto final. Tá certo? Além de monitorar o tempo e gastos para a realização dessas tarefas, existia também premiações àqueles que tivessem um grande rendimento no trabalho, tá bom? Isso era um tipo de produção. Vamos ver outro tipo de produção, que se chama Fordismo, tá certo? Que foi criada a partir do outro que a gente vê, o Taylorismo, tá bom? Que o seu mentor foi Henry Ford, lá na década de 20. A ideia foi elaborada em sua própria indústria de automóvel, baseada na especialização e função nas instalações de esteiras sem fim na linha de montagem. À medida que o produto se deslocava na esteira, né, o trabalhador desenvolvia uma função. Com isso, visava diminuir o tempo gasto no trabalho, aumentar a produtividade, diminuir o custo de produção e, principalmente, realizar produção em massa para o consumo ocorrer no mesmo passo, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui um pote, certo? No Taylorismo, eu tinha o pote onde eu produzia o suporte dele, outra pessoa produzia a tampa e já uma outra pessoa fechava o pote, tá certo?
Só que isso tinha que ser passado de mão em mão. Já no Fordismo, foi a esteira, onde se colocava os produtos, a gente fazia aquele processozinho, aí ia na esteira. Já chegava na outra pessoa, já fazia outro serviço, e chegava mais para lá e fazia a finalização. Então, o Fordismo foi essa mudança e teve a intenção de economizar tempo e produzir mais e produzir em massa, tá certo? Outro tipo que tem é o toyotismo, certo? Que a sua base é a tecnologia da informática e da robótica. Olha aí, começando a chegar aí, ó, os avanços tecnológicos mais em massa. Nessa modalidade de produção, o trabalho não fica limitado a uma única tarefa, tá? O operário desenvolve diversas atividades na produção. Outra é o just-in-time, é um tipo de produção. Produzir a partir de um tempo já estipulado, com a intenção de regular os estoques e a matéria-prima. Então já veio aí também um formato diferente, dizer assim, olha, para tu tampar o pote, tu tem 5 segundos. Então daí ele já tinha uma ideia de, no tempo que aquele trabalhador ficasse na empresa, quantos potes ele ia fechar. Deu para entender? Então, o toyotismo ele veio estipular um tempo para se ter uma média de quanto naquele dia iria ser produzido dentro daquela indústria. Tá certo? Seguindo. Volvismo, certo? No fim do século passado, do século XX. Um novo modelo de organizar e gerenciar a produção industrial. Tá bom? Desenvolvida na fábrica da Volvo. Marca de carro, né, minha gente? Não vamos propagar, não. Mas existe esse modo de produção aí. E conciliou a execução manual de automação. No volvismo, há um grande investimento no trabalhador em treinamentos e aperfeiçoamento. Porque não basta só ser aquele trabalho mecânico. Eita, tampa pote, tampa pote, tampa pote, tampa pote. Não, a pessoa tem que também se especializar. E se houver algum problema na tampa do pote, você vai ter que saber resolver. Onde vai diminuir aí assim os estragos, os defeitos que podem ser consertados em tempo hábil, porque vai existir profissionais treinados e aperfeiçoados. Tá certo? Olha aí. Além de valorizar a criatividade e o trabalho coletivo e a preocupação da empresa com o bem-estar do funcionário, bem com a sua saúde mental e física. Também o volvismo ele veio para dar essa sensibilização, né, do trabalhador em como ele está de saúde também, porque uma pessoa estando bem, saúde, fisicamente e mental, ela consegue desenvolver bem melhor o seu trabalho e consegue até interagir melhor entre os colegas lá de produção, entendeu? Vamos lá, seguindo. A gente tá vendo como é que funciona uma indústria e a produção desses bens, tá certo? Ok. Daí a gente vai fazer uma correlação aí. A gente viu os tipos de modos de produção, tá? E agora a gente vai relacionar a produção, o consumo e a geração do lixo. Vocês sabem que nós seres humanos e qualquer outro ser vivo, ele produz lixo, certo? Sendo que esse lixo ele pode ser reciclável, ele pode ser reaproveitado, mas a gente tem que também se controlar nessa produção de lixo. A gente gera muito lixo todos os dias, porém a gente tem que ter a consciência de quanto você está usando, como você está usando e como você pode reutilizar aquilo ali, tá? Aquilo que você produz como lixo, tá bem? Então vamos lá, vamos tocar um pouquinho nesse assunto também e também vamos tocar nessa produção e nesse consumo, tá bom? Vai ser o foco principal da nossa aula de hoje. Então vamos lá. Primeiro vamos saber o que é matéria-prima. Matéria-prima é a principal substância que é utilizada na fabricação de alguma coisa. Por exemplo, se eu quero fazer uma mesa, a minha matéria-prima vai ser o quê? A madeira. Ou seja, é a matéria, é a substância principal para poder se produzir um bem. Tá certo? É o que é essencial para o desenvolvimento ou produção de algo. É o que pode ser utilizado como fundamento para desenvolvimento de alguma coisa, tá certo? Então, é aquilo ali, é o principal para se transformar em um bem para a gente consumir,
tá bom? Como exemplo da madeira, que da madeira eu posso fazer móveis, posso fazer tantas outras coisas, tá certo? Vamos lá. Cada material escolar, por exemplo, se você olhar para a sua bolsinha escolar, vai estar cheio de coisas lá, né? Cheio de bens. Então, vamos lá. Cada material escolar é composto de diferentes matérias-primas. Olha aqui, ó, eu tenho um livro, o lápis, a tesoura, a régua, a mochila. Tudo isso aí tem uma matéria-prima principal. De onde foi que surgiu tudo isso? Por exemplo, o do lápis eu tenho madeira, o do caderno eu tenho a celulose, que provém da madeira também. A régua eu tenho plástico, tá bom? Então, tudo isso tem uma matéria-prima de onde surgiu esses bens que a gente está vendo aí. Tabela de material e produto. Veja só, a madeira, eu tenho uma régua de madeira, eu tenho um lápis, o látex, ou derivados de petróleo, por exemplo, eu tenho a borracha, a celulose, papel, caderno, livros, o metal, tesoura, clipes, do petróleo, matéria-prima para o plástico. Eu tenho a régua de acrílico, transferidor, caneta, estojo de plástico, mochila, certo? Então tá aí a relação para vocês, um pouquinho para vocês terem uma ideia do que é a matéria-prima e do produto que eu tiro dessa matéria-prima, tá? Seguindo. E aí? Eita! Quem foi que ficou com fome aqui agora? Nossa, meu Deus, como eu queria um desse. Quem não queria agora, não é verdade? Com um pouquinho de batata frita. Eita, que delícia. Só de olhar já sente o cheiro. Sente ou não sente? Aposto que sim. Então, você olhando para essa imagem, você vê o quê? Um hambúrguer bem recheado com verduras, queijo, bacon. Nossa, eita que essa carne tá suculenta, tá ou não tá? Tudo isso aí, para eu montar este produto, este bem, essa comida, esse alimento aí, teve várias matérias-primas para eu poder chegar nele, para eu compor esse lanche que eu tô aí apresentando para vocês. Não é verdade? E aí, que matérias-primas seriam essas? Que matérias-primas seriam? Pensem aí. Eu tenho a carne bovina, na verdade, as verduras, o queijo, o pão. Então, pensa aí do que é feito o pão, do que é feita a carne, do que é feito o queijo, certo? Então, tá aí. Porém, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Quando eu coloquei essa imagem aqui, vocês olharam para ela, vocês sentiram o desejo de consumir. Eita, professora, um dos temas das aulas de hoje é consumir. É, o consumir. Então, o marketing, a apresentação daquele produto faz com que os nossos olhos, queira ter, queira obter, queira comprar. É esse querer, muitas vezes, que a gente tem que se controlar. Porém, que muitas indústrias, fábricas que vendem o seu produto, eles utilizam dessa magia da visualização da imagem para poder chamar sua atenção e você consumir ainda mais. Tá certo? Então, vamos lá. De onde vem e para onde vai o consumismo? E o que é consumismo, né? De onde vem e para onde vai o que consumimos, o que consumimos. Vamos fazer uma etapazinha assim da cadeia produtiva. Eu tenho aqui a extração, que eu retiro tudo, minha gente. Eu retiro da natureza. Passa pelo processo de produção da matéria-prima e transformando em produto. Daí eu vou para a distribuição. Eu vou distribuir. A fábrica vai distribuir. Tá certo? A fábrica ou o supermercado. O que você compra? Por exemplo, vamos citar nomes. Eu tenho aqui a extração, que é a natureza, certo? A produção, que é a fábrica que está produzindo. A distribuição, que é lá o seu supermercado, de onde você compra as coisas. O consumo é a sua casa, porque é lá onde você vai consumir. E, por último, o tratamento de lixo, que era o que devia ser feito constantemente com tudo que a gente consome. Devia passar por um processo de tratamento para saber o que dá para reciclar e o que não dá para reciclar, tá bom? Vamos seguindo.
Daí eu fiz aqui um infográficozinho sobre a abundância que traz consequências. Eu tenho aí um gráficozinho sobre o lixo. Ó, 44% de economias de alta renda. Ou seja, tá vendo esses coloridozinhos? Certo? É quem produz mais lixo no mundo. Tá certo? Os locais que produzem bastante lixo. E cada local desse tem uma porcentagem, para vocês terem uma ideia. Tá certo? Seguindo. E o Brasil, como é que a gente tá? Total de produção de resíduos sólidos urbanos, né? Ou seja, o que a gente produz de lixo, que é sólido urbano, por dia é uma média, tá? Que pode ser bem mais. Pode ser 215 mil toneladas de lixo por dia, de consumo de resíduos sólidos. De resíduos sólidos coletados, a gente só consegue coletar, ou seja, o carro do lixo consegue passar e recolher 196 mil toneladas por dia. E nem tudo que eles recolhem podem ser reciclado, ou as pessoas não dão o devido valor de reciclar, tá bom? Eu tenho um índice de coleta aqui, ó, na região norte, 81%, no nordeste, 79%, centro-oeste, 93%, sudeste, 98% e sul, 95%, tá bom? O índice de coleta é porque é assim, se está sendo coletado devidamente esses materiais na região, se tem a coleta seletiva ou a coleta do lixo, tá bom? Seguindo, olha uma história em quadrinhos aqui de Mafalda que eu trouxe para vocês, presta atenção, foca aí na tela, próxima, para vocês verem, ó. Use, compre, beba, coma, prove. Ei! O que é que eles estão pensando que nós somos? Aí Mafalda para e diz: e o que nós somos? Ela vai e liga de novo. Os malditos sabem que nós ainda não sabemos o que somos. Ou seja, eles não sabem. A mídia, o comércio, ele usa dos nossos olhos, dos nossos ouvidos para chamar a atenção e entra dentro do nosso pensamento, fazendo com que a gente necessite comprar aquilo. Onde muitas vezes, pessoal, aquilo não é necessário para a nossa vida. Então, antes de você consumir qualquer coisa, olhe para aquele produto e pense assim, ó, eu preciso disso mesmo? Você vai economizar e você, consequentemente, vai produzir menos lixo, quando você começar a pensar dessa maneira, tá? Seguindo. Consciência ambiental. Eu sempre gostei do verde. Olha para aí, para esse homem. Ele sempre gostou do verde o quê? Dinheiro. E com isso ele fez o quê? Destruiu a natureza. Olha quantas árvores foram cortadas. Isso é um problema ambiental que é para a gente discutir muito em próximas aulas. Tá certo? Cuidado! Ou o consumo pode te consumir. Se você não tiver cuidado e se controlar no que você consome, tudo aquilo, todos aqueles produtos vai lhe consumir, que você vai estar acobertado de dívidas, não vai estar mais sabendo lidar com nenhuma situação. Então, por isso que eu digo, antes de você comprar ou adquirir qualquer produto, se auto-pergunte. Isso serve para você, aluno, isso serve para você, papai e mamãe, enfim. Se pergunte, eu necessito mesmo disso? Se pergunte, é essencial para a minha vida ter aquilo ali? Então é bom se perguntar. Porém, nós, trabalhadores, enfim, merecemos. Porém, tudo tem que ser com ordem e decência e controladamente. Que senão a gente se torna refém daquilo ali. E a nossa aula vai ficando por aqui. Resumindo um pouquinho, a gente aí revê, a gente viu, né, os modos de produção. A gente viu o consumo, a produção de lixo, um modelo de o quê? De processamento dos produtos, né? De onde vem, para onde vai, como chega à nossa casa, o resultado final dele, o que deveria ser, o que realmente é. Então, deixo aqui a mensagem para todos vocês. Cuidado no consumo, reavalie cada situação, tá certo? Reavalie bastante. Veja se isso é necessário mesmo para a sua vida. E sempre se cuidando da sua saúde, cuidando do seu físico, cuidando da sua mente. Porque muitas vezes a gente acha que uma simples aula de geografia é uma bobagem. Não, mas que traz certos pensamentos que você precisa rever para poder tomar devidas
soluções para a sua vida. Até porque a gente está trabalhando aqui com seres humanos e a gente está estudando o desenvolvimento do ser humano dentro desse espaço geográfico. Como é que ele se comporta? Como é que ele deveria se comportar? Tá certo? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Beijo em todos vocês. Espero vocês na próxima aula. Sentiu dúvida? Vai lá no YouTube, revê a nossa aula direitinho. Preste atenção nas aulas. Olha o foco. Não vai perder. Tá certo, minha gente? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.